Sobre a gravidade da situação nesse momento do país. Ontem, durante a coletiva, ela falou bastante sobre isso. E é curioso porque no mesmo dia saiu a pesquisa IPEC e que mostrou uma possibilidade de Lula vencer no primeiro turno. A reta agora da campanha de Lula é a busca por esse voto útil, né? E tentar vencer no primeiro turno. E aí sempre olham para Ciro Gomes. Eu queria muito saber se a candidata vai conseguir convencer Ciro Gomes a também apoiar Lula ou não, né? Ela que já falou aqui para a gente, inclusive, do respeito por Ciro. Havia até ali uma possibilidade de ela ser vice do Ciro. Chegou a comentar isso lá atrás um pouco. Tem essa proximidade, a rede se dividiu, uma parte da rede ainda apoia Ciro, né? Algumas pessoas da rede ainda apoiam Ciro. Há alguma possibilidade de Ciro voltar atrás? Ele ontem, inclusive, durante a sua coletiva com Lula, ele foi duro nas redes sociais e disse, né? Se você está triste em ir para votar, né? No menos pior, ele falou assim: basta que você dê Ciro a chance dos outros. Dois já tiveram. No primeiro turno, o verdadeiro voto útil é em mim, né? Ele lutando ali para que as pessoas votem nele. Há alguma possibilidade de a senhora se aproximar de Ciro mais uma vez e trazer ele para a campanha de Lula ou não? Bem, em primeiro lugar, eu repito o que eu disse ontem no próprio ato em que declarei o apoio programático à candidatura do presidente Lula. Eu tenho respeito pelas candidaturas postas do campo democrático e a Rede Sustentabilidade tomou a decisão de liberar seus filiados e lideranças e simpatizantes entre a candidatura de Lula e de Ciro. A minha amiga Heloísa Helena apoia Ciro Gomes, eu, Randolph, Joênia e outras lideranças e militantes da rede apoiamos a candidatura do ex-presidente Lula, mas eu não tenho essa opinião de que numa eleição em 2 turnos, numa democracia, a gente só tenha 1 ou 2 projetos políticos. As pessoas têm o direito de se colocarem como alternativa na cena política brasileira e o gesto de apoiar ou não é aquilo que é a avaliação do próprio candidato. Portanto, eu me dirijo ao conjunto dos brasileiros e brasileiras. Antes da urna fechar, não existe um voto que seja do Lula, do Ciro Gomes, da Simone Tebet. Existe o voto do cidadão. Vamos dialogar com essas pessoas, apresentar propostas. Na democracia é legítimo que se tenha vários projetos. De fato, eu sempre tive uma relação de proximidade com o ex-ministro Ciro Gomes, trabalhamos juntos quando eu era ministra, e em 2018 eu vi muitas pessoas dizendo, bem, vamos votar no Ciro, e muitas pessoas que votavam em mim não é, foram instadas a votar no Ciro Gomes. Eu mantive a minha candidatura, porque achava que a questão ambiental era fundamental de permanecer no debate político, e nesse momento, eu acho que o mais importante é a gente olhar para esse primeiro turno e fazer o que é necessário. E fazer o que é necessário é mostrar os erros do Bolsonaro e os acertos do programa que se está defendendo. Deixar muito claro com o que se está se comprometendo em relação à questão da pobreza, em relação à sustentabilidade, em relação a criar um novo ecossistema que seja saudável na Agora, política, ministra, onde a diversidade política, Josias, ela seja uma virtude e não a gente ter uma atitude de, enfim, exclusivismos políticos. agora a senhora mesma recordou que em 2018, a senhora que já teve uma montanha de votos, né? Teve mais de 20 milhões de votos. Em 2018, a senhora teve um desempenho mais precário, ficou abaixo até do Cabo Daciolo, e houve mesmo essa campanha ali no final para que os votos da senhora fossem para outras candidaturas, sobretudo a de Ciro Gomes. O que eu lhe pergunto, já entendi o seu ponto de vista, todo mundo tem o direito de manter a candidatura. O que eu lhe pergunto é, o que é que Marina Silva avalia em relação à conjuntura atual? Seria melhor um resultado de primeiro turno ou a senhora acha que é mais benéfico para a democracia, a despeito dos riscos que a senhora enxerga em Bolsonaro, nós tivéssemos um segundo turno? Qual é a sua posição em relação a isso? É preciso, seria conveniente apressar o resultado para o primeiro turno? Olha, numa eleição como a que estamos vivendo,
e quem está numa posição consolidada, a dianteira, como está a do ex-presidente Lula, é claro que a sua campanha vai trabalhar para que o resultado dos eleitores seja o melhor possível. E uma candidatura que consegue se eleger no primeiro turno, ela se sentirá altamente respaldada em relação às propostas e ao programa que apresentou. Agora, eu acho que a gente não deve ficar, né, jogando todo o nosso discurso em relação a essa questão do primeiro turno, porque essa decisão caberá aos eleitores que se convencerão de votar majoritariamente naquele que ganhará as eleições no primeiro turno. Eu prefiro que a gente foque nas propostas, que a gente foque naquilo que é essencial. E, obviamente, que num governo perverso como o do Bolsonaro, quanto mais legitimado o candidato, quanto mais clara a sua vitória, quanto mais você vai ali fazer o enfrentamento das escaramuças que ele vai querer fazer. Agora, seja ganhando no primeiro ou no segundo turno, quem ganhar vai ter uma situação muito delicada, porque o Bolsonaro, ainda que ele diga que vai entregar a faixa, que vai passar a faixa, ele, o tempo todo, instou as pessoas, armou as pessoas para fazer escaramuças, não reconhecendo o resultado soberano das urnas. Portanto, nessas eleições, para mim, o importante é você ter um leque de alianças, inclusive a aliança mais importante é com a sociedade brasileira. Essa vitória não deve ser apenas de um partido, de uma aliança ou de uma liderança. Essa vitória terá que ser de diferentes segmentos da sociedade, tendo o sentido de urgência que nós estamos vivendo, uma emergência social, uma emergência democrática e uma emergência ambiental.